Olá, meus irmãos. Meu nome é Fábio Campelo, faço parte do SELEC. Hoje eu vim ficar incumbido de falar um pouco sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, mais especificamente da passagem 145, Doutrinações. A gente vai tentar fazer uma reflexão sobre o assunto. É uma passagem que para mim um pouco complexa, né, para a gente poder tirar um entendimento, mas que tem um peso enorme para a nossa evolução. Então vamos serenar nossos pensamentos para que nós possamos estar na sintonia para entender da melhor maneira possível esta mensagem. Amado Mestre Jesus, sede conosco em nossas mentes, em nossos corações, em nossas residências, em nossas atitudes com os nossos irmãos, a fim de que possamos, meu Deus, ser espelho refletivo da tua luz divina, através daquilo que realmente importa, que são nossos atos perante as adversidades de nossa vida. Que nessa noite o Senhor possa utilizar esse que vos fala como ferramenta para levar a informação que é necessário para todos nós. Desta forma, meu Deus, te agradecendo, te peço a permissão para iniciar mais esse diálogo na noite de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos fazer a leitura aqui primeiramente, para depois a gente fazer uma reflexão sobre o tema. Caminho, Verdade e Vida, Doutrinações. Essa passagem que a gente vai ler agora está em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis, porque vos se sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem em vossos nomes, os vossos nomes, escritos no céu. E aí Emmanuel traz o comentário sobre a passagem. Frequentemente, encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento, porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar, em contatos mais diretos, os amigos inconscientes ou infelizes do plano imediato à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem, pouco a pouco, de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desesperos, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua afeição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que o utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Uma passagem pequena, mas que, principalmente para quem trabalha na mediúnica, né, em trabalho mediúnico, vê diariamente essa interação entre o dialogador com os espíritos, né? E aí ele traz
nessa passagem, vocês vão desculpar aqui, eu vou tossir um pouquinho porque eu tô um pouco ainda resfriado. Essa passagem ela traz pra gente uma reflexão importante, não só para a forma como a gente vai lidar com essa atividade no nosso dia a dia, na nossa atividade dentro dos seis espíritas, como também com a nossa forma de agir em nosso dia a dia. Aqui eu fiz algumas anotações de pontos que eu fiz pesquisa, escutei outras pessoas falando sobre o assunto também, para trazer um conjunto de informações ali que eu achei que fosse mais pertinente para a gente trabalhar nesse diálogo, tá bom? Então, o primeiro ponto aqui é uma passagem, tá, da Bíblia, em Atos, que eu vou ler aqui, que eu achei que tem muito a ver com isso e que a gente precisa falar, tá? Deixa eu só achar aqui. Então isso fala, esse ponto aqui ele vai falar sobre aqueles que trabalhavam com Paulo e que saíam em nome da pregação dos ensinamentos de Jesus. E aí aqui tem uma passagem que fala assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome de Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso era filho de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Quem são? Né? E aí a gente traz isso aqui para nossa reflexão. Quantas vezes que a gente... Eu não vou entrar agora no mérito da reunião mediúnica no centro espírita, mas no nosso dia a dia, tá? Quantas vezes que a gente quer falar em nome de Jesus, da boca para fora, muitas vezes sim, somos usados como ferramenta sobre aquele momento, mas esquecemos que se fosse tão fácil falar o que Jesus veio nos ensinar, ele teria mandado uma tábua como a de Moisés, tudo escrito. E não foi assim. Ele veio através do exemplo. Ele precisou passar por tudo aquilo que ele passou para nos ensinar da forma correta a mensagem que ele precisava passar. E olhe que já são 2000 anos, 2024 anos, né? E a gente ainda não aprendeu. Agora imagine se fosse só o falar, né? A responsabilidade da disseminação da mensagem do Evangelho de Jesus vem através das nossas atitudes. Então a gente voltando agora para o aspecto das doutrinações, né? Desse diálogo, desse trabalho que é feito no mediúnico, na mediúnica, a gente volta a tratar disso. Muitas vezes, obviamente, a gente vai ali com o intuito de fazer o bem para aqueles irmãos que estão necessitados. Mas o caminho, ele acaba fazendo nos perder, né? Primeira vez, você vai lá, você consegue falar com esses espíritos e, de certa forma, dobrá-lo ao seu ponto de vista. Que mérito há nisso, quando diz respeito a nós fazer esse dobrar, né, da opinião alheia, desse espírito que é colocado ali frente a nós para ser auxiliado? Digo a vocês que nenhuma, tá? O mérito de quem está ali é em ser ferramenta do trabalho dos espíritos que estão ali, que querem o bem desse outro espírito, para que ele possa ser de alguma forma resgatado. E muitas vezes somos nós que atrapalhamos esse processo, através do nosso pensamento, do nosso orgulho, da nossa vaidade.
que atrapalha esse diálogo, querendo que a nossa vontade, a nossa opinião se imponha à verdade daquele que está à nossa frente. Quando a gente vai tratar de outra alma ou de outro espírito, né? A alma, que é o espírito encarnado, o espírito, que é o espírito desencarnado, que é alguém que já desencarnou, que já não tem mais essa ligação com o corpo físico. Quando a gente vai tratar desta forma com ele, a gente precisa lembrar que é um irmão, assim como nós. Que um dia seremos nós naquela posição dele. Que um dia nós estaremos desencarnados. Que muito provavelmente, porque é assim que é, passaremos pelas turbulências, né? Pela perturbação que está na transição entre o desencarne da nossa vida corpórea. Como que nós gostaríamos de ser tratados? A gente remonta a mensagem do Cristo: fazer aos outros aquilo que nós quisemos que fosse feito para nós mesmos, não é? Então, como eu gostaria de ser tratado? Há espíritos que vêm de uma forma absurdamente grosseira, que cabe ao médium fazer ali a intermediação para aquilo não escalar para algo até desrespeitoso, não é? E muitas vezes para agressão. Mas são espíritos como nós. Se nós não fazemos ainda essas atitudes, o fizemos em outras existências. Como que nós gostaríamos de ser tratado na situação dele? Quando nós perdemos a paciência, no trânsito, no trabalho, em casa, que tipo de compreensão esperamos daqueles que estão ao nosso redor? Não seria esse o momento da gente mostrar o verdadeiro amor, não é? Que a gente gostaria que os outros tivessem para nós? Ao invés de querer imputar, de querer impor as nossas crenças frente àquele que está ao nosso auxílio. Será que está correto isso? Quando um espírito chega numa reunião mediúnica, nunca acreditou no espiritismo, nunca nem gostou de ouvir na existência dos espíritos ou do mundo espiritual, de uma forma como a gente conhece, na reencarnação, e muitas vezes são colocados lá, e acontece de alguns doutrinadores usarem deste momento de fragilidade para querer mostrar ao espírito que aquilo que ele não acreditava existe. Quando, na verdade, o nosso papel seria aliviar a dor dele, para que ele pudesse, de alguma forma, se reequilibrar para continuar a história que está ali começando. Isso só se faz com amor. Quando a gente vai para outras passagens, inclusive Divaldo, no filme de Divaldo, narra inclusive a história de uma reunião mediúnica, onde um espírito que está ali sendo atendido fala de forma muito agressiva, e um dos doutrinadores que está lá fala: em nome de Jesus, saia. E aí o espírito responde para ele: em nome de Jesus, eu não saio. E aí? E aí? O que é que ele quer dizer com isso? Né? Ele fala que eu conheço você, sei quem você é, eu sei o que você faz na sua casa, eu sei dos seus maus costumes. Quem é você para falar em nome de Jesus e eu não? Ou melhor do que eu? Quem é você para ter mais intimidade com ele do que eu? Só porque você está aqui? Não é assim. Quando a gente vai para a Bíblia, novamente, tem uma passagem em Marcos,
capítulo 9, versículo 28 a 29. Depois disso, quando Jesus estava sozinho com seus discípulos em casa, eles lhe perguntaram: Mestre, por que nós não podemos expulsar aqueles espíritos? E Jesus respondeu: essa espécie só sai com jejum e oração. Mas o que será que quer dizer esse jejum e oração? Será que é só a gente ficar sem comer por alguns dias, para que a gente fique em jejum e que a gente fique ali repetindo as orações aí que a gente aprendeu desde pequeno, para fazer com que de alguma forma a gente ganhe poder, de como é falado aqui na Bíblia, né? Ainda por conta da linguajar da época, mas expulsar. Porque a nossa função não é expulsar. Nossa função é auxiliar. Não é? E Jesus, quando chegava, tinha uma moral tão grande que ele não precisava falar tanto. Não é? Jesus chegava e dizia: sai. Porque Jesus sabia que tudo aquilo que ele queria falar, que ele precisava, o próprio magnetismo dele falava por si só. E o Espírito entendia. Se estava ali, precisava, de alguma forma, de um poder para que afastasse ele. Mas a equipe que ali estava, junto com Jesus, não desamparava. Jesus sabia e sabe que cada um desse planeta é um dos pequeninos que ele tanto cita. É a eles que até hoje Jesus vai às profundezas para resgatar. Esses mesmos espíritos, que hoje com certeza já estão num nível muito mais evoluído do que nós. Não é? Então, o que é que isso aqui traz pra gente? Esse orgulho, esse jejum e essa oração. O jejum nos diz respeito às nossas ações do dia a dia, aquilo no mundo que de alguma forma nos traz, como é que eu posso dizer isso? Nos traz prazer. Prazer que não nos traz de alguma forma algum tipo de evolução. A bebida, o sexo, os vícios em jogos, vícios em estar estressado, é um vício, estar estressado, vício em ficar irritado, vício em brigar, vício em fofocar. Essas coisas, de alguma forma, nos preenchem, nos alimentam. E o jejum, que fala aqui, é justamente o jejum dessas ações. A oração, a gente precisa ter em todos os momentos, através da conversa que temos com Deus e com os espíritos amigos. Pedindo orientação, pedindo inspiração para falar as coisas certas no momento certo, para enxergar as coisas certas no momento certo. Quando a gente está mais alheio a essas necessidades que a gente sente do mundo ainda, quando a gente está mais restrito, quando a gente está assistindo as coisas adequadas, quando a gente está evitando ficar em briga, quando a gente consegue ter uma relação mais harmoniosa com as pessoas que estão ao nosso redor, e estamos sempre conversando com Deus, tentando entender, meu Deus, o que é que eu fiz hoje que não deveria ter feito? Ou algo que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito para melhorar o dia do meu irmão? Quando eu estou em constante comunicação desta natureza, nós estamos sim em oração. E essa oração e esse jejum nos permite ter a clareza que precisamos para lidar com esses irmãos que necessitam do auxílio da espiritualidade e que nos utilizam como ferramenta para tal. Não somos nós que estamos ali fazendo o resgate daquele irmão lá na doutrina, e sim os espíritos que dirigem o trabalho. Nosso papel ali é nos preparar, estarmos preparados em corpo e mente, no jejum e na oração, para no momento certo pudermos ser utilizados como ferramenta para o socorro desses nossos irmãos. Mas será que isso se prende simplesmente
aquele momento da doutrinação? Será que é só ali que esse trabalho acontece? Quando a gente fala sobre obsessão, os momentos que estamos passando por alguma obsessão, significa que alguém está ali em cobrança conosco, nos acompanhando, tá? Esses irmãos, eles ficam nos influenciando, eles falam, se você prestar atenção, você escuta o que ele está falando. Muitas vezes, aquilo ali é tido como um pensamento seu, mas na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, não é seu pensamento. São influências daqueles que estão ao seu redor. Da mesma forma que nós podemos ser influenciados por eles, temos aí, meus irmãos, a obrigação de influenciá-los para o bem. Se eles estão sendo colocados ao nosso redor, se eles tiveram a permissão, porque não cai uma folha do céu sem a permissão de Deus, de estar ali conosco, cobrando desavenças, cobrando prejuízo que causamos no passado, temos a obrigação de retribuir e de reparar o que fizemos. Mas como nós reparamos o que fizemos? Sofrendo? Será que nós reparamos o que fizemos no passado sofrendo tanto quanto a pessoa sofreu? Será que é esse o caminho? A gente só pode dar a luz quando a gente tem a luz. A gente só pode dar conhecimento quando a gente tem conhecimento. E a gente só pode cobrar amor quando a gente sabe, tem o amor e divide esse amor. O que tira o sofrimento é o amor. Não só o nosso, mas o deles. Se a gente entra no redemoinho, e veja só a responsabilidade, no redemoinho, de entrar no vitimismo, de entrar naquela sensação que está sendo transmitida para a gente, que a gente não merece, que a gente precisa sofrer, dois pagarão por isso. Nós, pelo sofrimento, eles, porque de alguma forma está fazendo mal e a lei de causa e efeito vai cobrar dele também. Então, é uma questão de amor nosso resistir a esses pensamentos e utilizar das oportunidades que a vida nos dá todos os dias para mostrar que já não somos aquele quem fomos antes. Que podemos, de alguma forma, melhorar a vida daqueles que estão ao nosso lado. E daí sim, fazê-lo enxergar que o nosso compromisso hoje é de reparar o mal que fizemos algum dia. Todos os dias fazemos esse diálogo. E quando nós nos colocamos para tirar aquele espírito dali, só tirar, eu estou sendo... eu estou sofrendo obsessão, eu quero que ele saia daqui. Isso não é um ato de amor. Isso é um ato de desespero. Não é? Nós devemos saber que aqueles que nós causamos dor e sofrimento no passado precisa de alguma forma findar a dor a qual nós ajudamos a ele a se prender durante muitos anos, décadas, quiçá milênios. E aí o nosso papel, nesse momento, era entender, se fosse um filho meu, que tivesse sofrido barbaridades no passado, por uma pessoa que eu fui, e estivesse aqui cobrando a justiça de alguma forma, será que é dessa forma que eu queria que meu filho fosse tratado? Então o amor que nós devemos ter, não só nesse diálogo do momento da mediúnica, como também no nosso dia a dia, deve ser baseado na lei de amor. Obviamente, a conversa que teremos numa mediúnica para tratar com esses espíritos que necessitam desse diálogo é diferente. Os espíritos nos inspirarão para usar as palavras corretas. Mas as palavras corretas que eles utilizarão virão daquilo que nós adquirimos. Estarão tudo aqui guardado na minha mente. Na nossa mente.
Eles vão buscar aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós percebemos. Daí a importância desse jejum e dessa oração, para que a gente possa absorver material suficiente para que no momento certo nós sejamos ferramentas boas. Na passagem aqui da leitura que a gente fez, tem uma que coloca aqui, ó. Cadê? Mas não vos alegrei, porque vos se sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. O que será que significa isso? Escritos no céu. Será que é aquela questão lá só do bônus horas? Fábio participou, fez um bom trabalho aqui, ó, ponto positivo para Fábio. Será que é isso? Quando a gente escreve nossos nomes do céu, nós estamos ali numa listinha de pessoas que estão disponíveis para ser utilizado como uma ferramenta do trabalho de Jesus. Isso é o principal ponto no qual nós devemos nos contentar. Quando a gente vai participar de um diálogo como esse e sai com o peito erguido dizendo: eu consegui auxiliar 3 irmãos. Meu irmão, nós não conseguimos nada. Quem consegue são os espíritos amigos e a boa vontade daquele a quem te escutou. Porque se ele não quiser, não adianta, não tem argumento certo. Ele estava preparado naquele momento para que as palavras corretas pudessem despertar os gatilhos necessários para esse resgate dele. Nós não somos um ínfimo detalhe, porém importante, nesse meio. Por que eu digo ínfimo? Porque o nosso papel ali é de nos preparar no dia a dia para, no momento certo, servir como ferramenta afiada. Se nós não nos amolarmos na hora de partir o coco, a gente não vai conseguir descascar ele de jeito nenhum, não é? Então, o mínimo que se espera daquela ferramenta para se abrir um coco é que ela esteja amolada e preparada para, no momento certo, ser utilizada. Mas o que adiantaria uma ferramenta para abrir coco se não tivesse aquele que vai manuseá-la, ou o coco que será aberto? É uma mera ferramenta, que inclusive pode ser utilizado para o mal. Nosso papel é estar preparados para ser utilizados por aqueles que nós não vemos, porque estamos o tempo todo sendo influenciados pelos espíritos bons e pelos espíritos menos evoluídos. A questão é que nós devemos estar preparados dia e noite para que nós possamos escutar aqueles que realmente querem o bem dos nossos irmãos e o nosso. E como que nós fazemos isso? Estudando, aprendendo, nos desfazendo do orgulho e da vaidade que nos levam a cair. Quando a gente fala ainda sobre essa passagem, muitos médiuns que passaram pelo nosso conhecimento, né, caíram por conta da vaidade. Se a gente parar para pensar, até na forma como a Bíblia trata o Lúcifer, Lúcifer, o nome, significa o portador da luz. E foi ele que caiu. A Bíblia fala como um anjo caído, né? Como que aquele que é o portador da luz cai? Se não pela vaidade e pelo orgulho. E se ele, que era tido na Bíblia, né, como portador da luz, como anjo, quem somos nós, ainda tão pequeninos, para lidar com orgulho e com a vaidade de maneira despreocupada? Essa, inclusive, é uma dos maiores chagas que a humanidade tem e que nós precisamos trabalhar. Quando a gente fala sobre, por exemplo, o anjo caído, que a gente não tem como retroagir, né? A gente não tem como ser um espírito evoluído e daqui a pouco a gente ser um espírito não evoluído, né? Um espírito menos evoluído. O que acontece é que nós, muitas vezes, nos preocupamos tanto com o aspecto intelectual que esquecemos do aspecto moral.
E essa luz do conhecimento, ela pode ser a tal ponto tão grande que vislumbra, que ofusca aqueles que não têm tanto conhecimento, ao ponto de se deixar levar por essa luz. Como aqueles insetos que a gente vê naquelas armadilhas de insetos que dá choque, né? Tá ali a luzinha, ele vai lá, pô, bate e leva um choque. A luz, ela só é segura para nós quando crescida de forma regular com a moral. A moral que o Cristo nos trouxe, mostrando que não é só o conhecimento, é o fazer. Ele veio, ele fez e ele sofreu para mostrar que nós não estamos livres do sofrimento, da dor. Não precisamos sofrer, mas a dor, ela é obrigatória. Você vê que Jesus não reclamava. Ele aceitou a dor. Isso tornou o sofrimento menor. Ele não precisou passar. Imagine, meu Deus do céu, eu levo uma topada no chão, no canto do móvel. E já perco toda a evolução que eu trabalhei minha vida inteira com as palavras, né? Como que eu me portaria passando pelas injustiças, porque foram injustiças que a gente fez, né? através dos injustos, e pelo sofrimento. Como que eu me comportaria, né? Tão pequenino que sou para passar por esse tipo de situação. Mas ele veio e mostrou para nós que o caminho é aquele, que precisamos seguir retos no caminho que é direcionado para nós. Não podemos olhar para os lados, não podemos sair ou nos desviar daquilo no qual nós fomos chamados para trabalhar. Nosso papel na doutrina é fazer o trabalho que nós somos chamados para fazer da forma correta, com amor. Não vamos nos esquecer de que esses irmãos que são auxiliados precisam de nossa ajuda. E que quando saímos desses trabalhos, eles nos acompanham. Que eles nos veem no dia a dia, que eles veem nossas atitudes e nos põem à prova para teste. Recentemente eu fiz uma palestra e eu lembro de um exemplo que eu dei nessa palestra, isso me marcou muito. Eu dei um exemplo nessa palestra sobre o assunto. E eu disse, olha, porque assim a gente precisa tratar desse jeito. Caiu muito bem. As pessoas precisavam ouvir aquilo ali, foi falado e algumas pessoas, inclusive, vieram comentar comigo que nunca tinha pensado dessa forma. E foi falado. E eu saí da palestra, fui para minha casa. No outro dia, eu passei exatamente pela situação que eu dei como exemplo. Eu já tinha falado, já tinha me preparado, porque eu tinha falado sobre aquele assunto. Na hora H, que eu fui chamado, sabe como eu fiz? Falhei miseravelmente. Falhei vergonhosamente. Vergonhosamente. E no mesmo momento, o irmão que estava do meu lado falou aqui no meu ouvido. Viu? Que não é só falar. Viu que você precisa fazer aquilo que você fala? E aquilo me marcou muito. E eu fiquei pensando, mas meu Deus, será que eu não deveria ter falado? E aí outro retrucou para mim. Você acha que não deveria ter falado? Você acha que não deveria ter começado um trabalho que você precisa terminar? Só por conta das dificuldades que esse trabalho vai apresentar em sua vida? Todos os dias, quando vamos citar um exemplo aqui de dentro de casa. Quando a gente tem um quarto ali que tava a maior bagunça do mundo. Tá cheio de bagunça, a gente precisa limpar aquilo ali, tá juntando poeira, juntando bicho. E aí quando você começa a fazer o trabalho, aí cai, aí vem, aí aparece um ninho de bicho ali que você não quer, nem gosta e tem medo de mexer. Você vai ter que lhe dar um jeito agora, vai ter que lavar, vai ter que varrer, dar um jeito nas costas, fica doendo nas costas. Mas precisava ser feito o trabalho, não é? E quando a gente começa, a gente tem que terminar. Então não é a gente se esconder. Não existe isso. Aí eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou ser cobrado depois. Não, você vai ser cobrado. Mas você precisa falar.
Então o trabalho de quem está lá, quem está ali está se prestando ao compromisso de se melhorar para auxiliar aqueles irmãos que estão precisando de auxílio. E nós fazemos isso sabendo da nossa insignificância dentro do trabalho, da nossa pequenez. Talvez insignificância não seja o termo correto, mas da nossa pequenez. Porque nós somos significantes, precisamos estar ali, o trabalho só vai acontecer dessa forma. Assim como, se só tivermos a gente, também não vai acontecer. A gente não vai conseguir sair do canto. Precisa da espiritualidade, precisa da boa vontade daquele que está sendo auxiliado. E isso, uma das coisas que a gente mais pede, que é pedido para a gente, é que a gente tenha coerência naquilo que falamos com aquilo que nós praticamos no dia a dia. Ah, mas na hora ali me veio aquilo para falar e eu nunca fiz isso. Comece a praticar. Vai errar, vai cair diversas vezes. E eles não vão estar olhando ali o tempo todo se a gente, se é porque falhou. Mas a perseverança em acertar. Ó, veja se alguém conhece essa frase aqui, ó. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Não fala aqui que a gente precisa ser santo, que a gente não precisa ter mais inclinações nem cair. Mas ele fala sobre o esforço que a gente faz para domar isso. E este é o caminho que nos deixa protegido. Protegido não no sentido de nós não sentimos dor. Porque se o próprio Cristo, que não tem mais débitos, governador deste planeta, que só fez o bem, passou pela dor, por que a gente vai se achar em condições de não passar? Aquele que busca o trabalho de Cristo sem sentir dor, não sabe o que está buscando. Porque faz parte do processo. Ele ensinou pra gente. A gente precisa abrir os olhos para entender melhor os compromissos que nós assumimos. No livro Voltei, desculpem, tem uma passagem que é muito interessante, quando ele faz um diálogo. Deixa eu ver se eu achei aqui. Pronto. Vamos ler essa partezinha, acho que dá tempo ainda. O nome dessa parte é Diálogo Surpreendente. Diante do temível algoz e sobre a sua zona de influência sem concurso de médium, qual se verificava nas doutrinações de outro tempo, tive o impulso de adiar a experiência. Não seria melhor eu me fortalecer mais? Ornelas, no entanto, com um olhar severo, impediu-me o recuo e, pousando a destra sobre minha fonte, aconselhou-me a prosseguir, prometendo inspirar-me nas observações convenientes. Mantive-me seguro e fixei destemerosamente o obsessor. Percebendo minha decisão, o infeliz recolheu os punhos cerrados com que me afrontava, colérico. Extremamente, a colaboração magnética de Ornelas, que me alimentava, causando-me grande conforto. Foi assim meu primeiro diálogo após a morte. Nesse caso, o irmão Jacó, ele foi presidente, inclusive, de Centro Espírita, se eu não me engano, até da federação. E aqui ele traz esse diálogo pós-morte, tá? Com o espírito. Meu irmão, disse-lhe emocionado, não se resolve libertar do nosso amigo doente, e já de si mesmo tão miserável? E aí a resposta do espírito. E você, nem mesmo depois de morto, desiste de me apoquentar? Revidou o obsessor raivoso. Sim, não desisto porque quero ser seu amigo, e desejo lhe trazer o espírito para a luz. E o espírito responde, veja como é a resposta dele. Mas não vejo luz alguma. Como pode me dar o que não tem? Vê a resposta. Como que a gente sai de uma dessa, né? Como que a gente lida com a resposta dessa? Como é que você quer me dar uma coisa que você nem mesmo tem? Como que você vai querer fazer um trabalho se você não está preparado para aquele trabalho? Como é que você quer dizer para eu ter amor, para eu perdoar, se você não perdoa aqueles que te ofendem? Imagina um obsessor que está ali cobrando de um irmão porque em outra existência matou, estuprou,
a família dele, tocou fogo na casa e nunca ninguém fez nada contra isso. E aí ele tá ali de alguma forma querendo justiça. E aí você chega e diz assim, ó, meu irmão, perdoe ele. E o espírito diz, eu tava te seguindo desde ontem. O cara te trancou na rua. Tu não perdoou? Brigou? Como que você quer dizer pra mim pra eu perdoar uma situação dessa? Se você não consegue perdoar infinitamente menos coisa. Vamos continuar aqui. Tem uma passagem, inclusive, de Mahatma Gandhi, que uma mulher pede, o menino começa a ter um problema de diabetes, e ele leva até lá Mahatma Gandhi, e diz a ele, Mahatma, eu queria que você dissesse pro meu filho parar de comer doces. E aí ele pega e volta aqui semana que vem. Ele disse, mas é tão simples, mas volta semana que vem. Ela volta na outra semana. Aí diz assim, Mahatma, eu voltei e eu queria saber se você pode falar. Ele, tudo bem. Não coma mais doce, meu filho, faz mal. E aí ela disse, mas por que o senhor pediu para ele vir agora, se o senhor poderia ter dito isso semana passada? E aí ele responde, porque semana passada eu comia doces. Né? Então ele teve que passar por aquilo que ele ia de alguma forma sugerir a mudança na vida de outra pessoa. Mas vamos continuar aqui. A alegação chocou-me. E por pouco não fugi correndo. Né? Fugi ao entendimento. Contudo, a mão vigorosa de Ornella me amparava e respondi. Trabalharei sinceramente no bem que a vontade do Senhor me ilumine a alma. O perverso interlocutor riu-se, desrespeitoso, e prosseguiu. Por que insiste? Não vai adiantar nada. Fora da caridade não há salvação, retruquei confiante. Não julga ser nosso dever auxiliar o companheiro de mente enfermiça, ainda ligado ao corpo terrestre? Não lhe reconhece a família respeitável e sofredora? Ora, Jacó, falou-me contundente, você se refere à caridade com tanta segurança. Como não? Que será de nós sem a prática do bem? E aí ele responde, sarcasticamente, ao que me consta, você na terra dava grande preferência ao dinheiro, estimava profundamente a própria fortuna. Nas minhas reações de homem velho, quis dizer-lhe o que era justo o próprio dinheiro, que os bens alheios, todavia a expressão fisionômica de Ornelas me susteve a frase de autodefesa, e ao invés de proferi-la, acentuei com serenidade. Recebi as vantagens materiais, auridas no esforço digno, tal como o mordomo que detém consigo, transitoriamente, as dádivas do Senhor. O que Todo-Poderoso me confiou já restituiu, de consciência feliz, aos sábios desígnios. O verdugo fez um esgar de ódio e voltou a comentar. Não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você sempre foi um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muita vez, acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir a estrada contrária, que a gente tinha acabado de falar, né? Agora quer ser apóstolo. Marcou um gesto ridículo a fim de torturar-me e continuou. Frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos através das quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos discretos e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. Semelhantes frases ditas a queima-roupa, desconcertavam-me. Ruborizei-me de vergonha. Todavia, Ornelas garantiu-me a firmeza de ânimo. Sim, concordei. Reconheço minhas fraquezas. Entretanto, sincero é meu desejo de renovação e melhoria. Não nos santificamos de uma vez. E, se todos os pecadores se negarem ao trabalho sobre a negação de se sentirem maus e ingratos, como poderíamos aguardar a vida melhor para o mundo? Se os espíritos comprometidos com a lei não se resolverem a colaborar nos resgates dos próprios débitos, por se reconhecerem endividados, jamais atingiremos a necessária liquidação das contas humanas. Compreendendo que não sou um padrão vivo dos conhecimentos evangélicos, confiados à minha alma pela compaixão divina, no entanto, creia que não repousarei enquanto não afinar minhas atividades com os ideais redentores que abracei. O interlocutor não se alegrou com a argumentação. A lealdade de minhas declarações esfriava-lhe a cólera. Escutou amuado
e assim que o intervalo surgiu, espontâneo, considerou menos irônico. Seu caso, então, será o de um médico que deverá restaurar primeiramente a própria saúde. Não nego semelhante necessidade, acrescentei sincero. Tudo farei pelo meu próprio restabelecimento espiritual, no serviço do bem, aplicado a encontrarmos a corrigenda de nossos erros e redenção do passado, por mais deplorável e defeituoso. Acredite que o doente menos egoísta providenciará remédio e recurso para si e para os outros. Veja que interessante. Acredite que o doente menos egoísta providenciará remédio não só para si, mas para si e para os outros. Se eu estou doente e eu tenho remédio, por que eu não vou compartilhar esse remédio com meus irmãos, né? Persistindo em suas atividades, você prejudicará a si mesmo. Desditoso, em crise de desespero, lembrou-me acremente certas falhas da experiência humana em voz alta. Lembrou coisas que ele tinha feito errado, né? Mas, auxiliado por Ornelas, eu ia encontrando meios de responder sem irritação, construtivamente. Terminando o longo e desagradável diálogo, que me vi inesperadamente envolvido, aplicamos passes de socorro ao irmão encarnado, que se mantinha em aflitivas condições de enfermidade e embriaguez. Após enorme relutância, o terrível perseguidor consentiu em que eu orasse, colocando-se a cabeça entre minhas mãos. Supliquei que o Senhor fervorosamente que nos amparasse, e a ele e a mim, para que ambos pudéssemos melhorar o coração e subir em conhecimento na prática do bem. Fim da minha primeira observação pessoal do serviço, o obsessor fitou-me de maneira diferente. Pareceu-me não tão agressivo. Revelava-se disposto a me entender, à disposição fraterna. Porque eu esperasse o maior soerguimento, habituado ao imediatismo da luta terrestre, Ornelas despertou-me exclamando: não aguarde um reajustamento apressado. Se somente exige tempo, com o frio e o calor e a chuva, para germinar e produzir, por que motivo reclamar a realização da espiritualidade superior, de minuto para outro, no ser eterno? Plantemos e trabalhemos. Os resultados da boa iniciativa pertencem a Deus. Sobra-nos, meu caro, o prazer de servir. Tornaremos a questão na primeira oportunidade. Admirado com a paciência do companheiro, seguimos sem hesitar. Então, ó, só para a gente concluir aqui o nosso pensamento, nosso papel nesse diálogo com nossos irmãos vai não só na melhoria dele, mas na nossa. Para que mutuamente, sabendo da nossa condição de pequenez, ainda de falha, possamos auxiliar esse irmão da forma correta, assim como nos auxiliamos. Fazei aos outros o que queres que faça a ti mesmo. Então, meus irmãos, essa foi a reflexão. Eu espero que de alguma forma esse conteúdo que eu consegui trazer, que eu consegui reunir, tenha somado a vocês. Peço perdão para algumas falhas que possam ter ocorrido. Essas falhas diz respeito a mim, Fábio, que estou aqui falando. E aquilo que foi verdadeiramente útil para vocês, agradeçam a espiritualidade amiga que se dispôs a estar aqui presente para auxiliar na escolha certa das palavras que tocaram o coração de algum de vocês. Bom, meus irmãos, muita paz, que o amado Mestre Jesus, e vamos fazer a nossa oração agora, que o amado Mestre Jesus possa deixar dentro de nossas mentes, de forma latente, os ensinamentos que nos deu a um custo tão alto, mas que fez para que pudesse, de alguma forma, marcar os nossos corações ao longo do tempo. Que possamos ter a piedade, a compaixão, o amor por aqueles que são colocados em nossos caminhos, muitas vezes como algoz ou como inimigos. Que a paz, que as bênçãos de Deus possam descer para eles, tanto quanto para nós. Sendo assim, amado Mestre, te agradecendo, te pedimos a permissão para encerrar mais esse diálogo da noite de hoje, na tua santa e divina paz e misericórdia. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, e até a próxima.